Bíblia em Doutor Lucas, capítulo 2, verso 25. Doutor Lucas. Doutor, meus irmãos, meus irmãs, ele era médico. Lucas, capítulo 2, verso 25. O primeiro trecho nós vamos ler em pé, os demais nós vamos sentar. Se você não trouxe a Bíblia, abre o seu celular, pega lá o buscador e coloca Lucas, capítulo 2, verso 25. Se preferência, a nova tradução da linguagem de hoje. Se você tiver com alguém do seu lado que não tiver a palavra, ofereça a palavra para a pessoa. Amém? O Senhor, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito Santo, Simeão foi aos templos. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar esse seu servo partir em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus, e para dar glória ao teu povo de Israel. Amém? Eu acho lindo todos os versículos, mas esse 32 me chamou muita atenção. Eu vou refrasear com vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Lucas capítulo 2, no verso 32. Uma luz para mostrar o teu caminho. Ele é uma luz para nós. Se você vier até aqui, porque você quer essa luz. E todos os que não são judeus, e para dar glórias ao teu povo de Israel. Portanto, não ficou apenas ao povo prometido, mas também a todos que não são judeus, que é a maioria dos irmãos e das irmãs que estão hoje aqui. Amém? Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, vamos dar uma salva de palmas à palavra do Senhor. Enquanto você senta, eu vou pedir para que a Cida traga o louvor de colocar no coração, esse lindo coral, essa linda banda. Outro igual.
estamos aqui vendo exatamente o Senhor Jesus sendo apresentado. O apresentar a Deus é um costume judeu, meus irmãos e minhas irmãs. O que ele está fazendo é, depois de X semanas, ele vem e apresenta. E estava no colo da sua mãe e do seu pai adotivo José. E ele vem para o templo, e naquele lugar do templo ele apresenta. Por isso eu acho lindo toda vez que nós temos aqui no culto da família, pais que trazem seus filhos e filhas para serem apresentados, porque você está fazendo exatamente aquilo que o Senhor Jesus aconteceu na vida dele. Foi apresentado à igreja. Amém. Só que hoje é uma igreja diferente da anterior, porque hoje você está apresentando na igreja de Cristo. E naquele momento era Cristo sendo apresentado, trazendo um rito judaico em ordenança a Moisés, logo depois que eles saem e tem a fuga do Egito. Isso é importante, meus irmãos e minhas irmãs, nós entendemos, porque algo muito diferente aconteceu. O Espírito Santo tinha feito uma promessa ao Senhor, chamado Simeão. E se você acha que tinha muita gente que tinha intimidade com o Espírito Santo na época de Cristo, você está enganado. Eram pouquíssimos, raríssimos os que tinham. Tanto é que os que tinham intimidade com o Espírito Santo, ou era sacerdote ou era profeta. E Simeão tinha uma promessa tremenda. E a promessa era: você não vai morrer antes de ver o Salvador. E o mais interessante, meu irmão e minha irmã, que de fato que quando ele olhou e movido pelo Espírito Santo, presta atenção, ele estava em casa de Simeão, ele foi movido pelo Espírito Santo a ir para o templo, ele chegou no templo, teve a opção de estar com ele, com Jesus ainda criança. Ele olhou e disse: agora eu posso ir em paz ao Pai. E ele disse, olhando o neném: o mundo está salvo. Será que você e eu temos a mesma fé que ele? De não precisar ver o ressuscitado. Presta atenção, ele não viu o ressuscitado, ele viu o neném. Ele bateu o olho no neném e falou que para aquele neném: aqui está a salvação do mundo. E nós temos a honra de pertencermos à igreja de Cristo. Mas Simeão, dotado do Espírito Santo, entrou na família de Jesus, Maria, José e Jesus, e proclamou. E quando ele terminar de proclamar, você vai ver logo no versículo 33, que eu não li com vocês, no versículo 32, logo no versículo 33 diz: e seus pais, Maria e José, ficaram assustados e assombrados, porque em momento nenhum tinham ideia de quem de fato era Jesus. Quer dizer, então, quando Maria foi questionada: você concorda de ter um filho do Espírito Santo? Ela não tinha ideia do que aconteceu na vida dela. A resposta está aqui nesse versículo: ela não tinha ideia. Mas uma coisa eu tenho certeza, meus irmãos e minhas irmãs, ela tinha uma fé como a de Simeão, que bastou já com uma criança, e o Espírito Santo falou com ele: a salvação está para todos da humanidade. E o interessante é que esse Espírito Santo que levou Simeão é o mesmo Espírito Santo que fez Jesus ressuscitar. E é o mesmo Espírito Santo que você tem quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque o Espírito é um só. E é o mesmo Espírito que levantou Jesus na ressurreição, o mesmo Espírito que levantou Simeão para conhecer Jesus, o mesmo Espírito que fez a fecundação em Maria. Este é o Espírito Santo de Deus. E o mais interessante que eu queria trazer para os meus irmãos e minhas irmãs hoje é o seguinte: que o Espírito Santo, ele, a sua presença, ele honra a igreja de Cristo. E aqui que começa a nossa conversa, meus irmãos e minhas irmãs, o tema que foi preparado para hoje. Porque a partir do momento que você tem o Espírito Santo, que ele está na igreja de Cristo, e quem é da igreja de Cristo, dá uma glória a Deus. Quem é da igreja de Cristo, dá uma glória a Deus. Agora eu acho que é todo mundo. E se você é da igreja de Cristo, eu queria que você entendesse algo diferente hoje.
Porque a igreja de Cristo não é apenas essa que está reunida aqui, mas aquela que começa na sua família, na sua casa. É lá que começa a igreja de Cristo. Porque se você crê em que Ele está com você, você tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você está sendo honrada como igreja de Cristo. E é interessante esse lado, meu irmão, minha irmã, porque não é de graça e não é à toa que o Senhor diz o seguinte: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, e você crê na presença dEle, e você está reunido por Ele, pode ter certeza que Ele está com você. E se você crê nele, você tem o Espírito. E se você tem o Espírito, Ele está na sua casa, logo a tua família é a igreja de Cristo. E o mais interessante, é um pedacinho da igreja de Cristo, mas é um pedacinho tão poderoso. Se você souber o poder que você tem da igreja de Cristo na sua casa, eu tenho absoluta convicção, você ia tirar melhor proveito disso. Quem aqui em casa chega e fala assim: vem cá que eu vou orar para você hoje? E por que você não faz isso? Por que você não pega, pai, e olha para o teu filho e põe a mão assim e ora para ele? Às vezes esqueço, vou ser honesto, meu irmão. Você chega no trabalho, não aguenta mais, vou orar. Mas por que você não pede para a sua esposa? Eu peço muito para você, ora para mim para eu ficar mais calmo, porque o dia a dia é difícil. E ela põe a mão na minha cabeça e olha. Ela está deitada, vai. Põe a mão na cabeça. E eu durmo. Você está entendendo o que eu quero dizer, meu irmão, meu irmão? Sabe o poder que você tem aqui dentro, aqui na igreja hoje? Esse poder está disponível para a tua casa. Sabe o poder do Espírito Santo? Aquele que levou Simeão, sabe aquele que fez Jesus ressuscitar? Ele está para a tua casa. Se você não está usando, é porque você nunca quis saber se a sua casa é a sua igreja. Mas eu quero dizer para você hoje de uma forma muito clara: a sua casa é a igreja de Cristo. Basta você declarar, basta você estar com o Espírito Santo. O Senhor Jesus está com você e você é abençoado. Quem está entendendo com a glória a Deus? Abre sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Porque tem algo que hoje vai ficar mais claro para você. Fica mais claro para mim depois que eu entendi. Mas em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, vai ficar mais claro para você também. Abre em Efésios capítulo 5. Você vai entender esse mistério, família e igreja. Efésios capítulo 5, verso 28. Enquanto você achar, Efésios capítulo 5, verso 28, dá uma glória a Deus. Efésios capítulo 5, verso 28. Carta de Paulo a esse povo de Éfeso. Quem achou a glória a Deus? E diz o seguinte, a palavra do Senhor, presta bem atenção. Eu não quero que você fique horrorizado. Eu quero que você preste atenção no que o Senhor vai falar para você agora. E aí você vai entender muito o que acontece na vida de cada um de nós. Efésios capítulo 5, verso 28. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. Ele continua: o homem que ama a sua esposa também ama a si mesmo. Até aqui tudo bem? Você tem que se amar. Se você quer amar uma próxima, você primeiro tem que amar você mesmo. Isso não é egoísmo, não. Continua. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Presta atenção. Ele está falando do seu corpo. E agora ele muda para Cristo faz com a sua igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Agora eu vou continuar. Como diz as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com as suas esposas, e os dois se tornam uma só pessoa. Verso 32. Há uma verdade imensa revelada nessa palavra da Escritura, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Mas está falando do casamento? Está falando da família até agora? Ele está falando da família até agora, ele está falando o seguinte: a igreja é um corpo formado por cada um de nós. Nós temos a vocação que o Senhor nos deu, mas nós vamos descobrir que na frente a cabeça é Cristo.
E aqui ele vem e mostra para nós: homem, esposo, você tem que amar o corpo, assim como Cristo ama a igreja. Esposa, você tem que respeitar o marido, assim como a igreja ama e respeita a Cristo. O que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando que a família, e que foi a primeira grande obra do Senhor depois da criação do homem e da mulher, é nela que se concentra a igreja. E a partir dela é que você vai ter tudo isso que nós estamos vivendo. Está dando para entender, meus irmãos, minhas irmãs? O grande mistério, como ele fala, eu acho que aqui, olha o que Paulo fala, eu acho que aqui, tomado pelo Espírito Santo, ele está falando de Cristo e a igreja. Mas ele sai da onde? Da família. Traz homem, traz mulher, traz esposo, traz marido, traz a esposa, e combina tudo isso e mostra, através disso, deste respeito, dessa presença, é que você tem a igreja de Cristo. Portanto, se você for pensar hoje, o que mais se querem destruir é a família. Porque quando você destrói a família, você está destruindo um pedacinho da igreja de Cristo. E não adianta, meus irmãos e minhas irmãs, achar que não existe inimigo, porque o inimigo não existe. O inimigo, ele quer a tua família, porque não tendo a família, não tem igreja de Cristo. Não tendo a igreja de Cristo, não tem como nós congregarmos. É isso que acontece. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Mas a grande verdade, continuando aqui com esta linha de raciocínio, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós vamos ver algo muito importante. Sabe o que é? É que a igreja cristã, do jeito que você conhece, ela nasce na casa. Mas como assim? Nasce em toda casa. Deixa eu contar um pouquinho para vocês. Paulo, vocês conhecem a estratégia de Paulo? Como Paulo levantava igrejas, eu diria. Paulo fazia uma coisa muito simples. Se Paulo fosse formado hoje, formado, estudado, tirado o diploma, Paulo seria formado em Harvard. Ele é um dos homens que tinha o maior conhecimento daquele tempo. Paulo, ele era poliglota. Ele falava aramaico, ele falava hebraico, falava o italiano, romano. Aliás, era cidadão romano, porque o pai dele, rico comerciante, comprou a cidadania. Comprou. Como se fosse lá, comprou um passaporte para ele. E ele falava grego. Quando o Senhor pega Paulo, pega o coração dele, esfarela o coração e começa a construir de novo. Eu sei que muita gente sabe o que é isso. Eu sei o que é isso. Quebra o coração e começa a construir de novo. Aleluia. Paulo olha para tudo aquilo e fala: agora entendi o que o Senhor quer de mim. Tanto é que Paulo é tão especial para o Senhor Jesus que nenhum apóstolo, nenhum discípulo de Jesus ensinou a Paulo. Foi o próprio Senhor que por anos foi deixando Paulo sozinho e foi explicando para Paulo a essência da essência do que é o Novo Testamento. Paulo, quando vê tudo isso, entendeu a missão dele, que era sair de Jerusalém. Não é o povo judeu, é o povo não judeu como nós somos. Tanto é verdade que ele morre na Itália. Paulo vai numa cidade e faz o seguinte: essa é a estratégia dele. Ele entrava dentro da sinagoga de judeus e começava a pregar, mostrando que o Antigo Testamento falava de Jesus. Na primeira pregação, todo mundo caía de costas, porque o Espírito Santo estava com ele e Deus deu uma formação única na vida dele. Logo em seguida, Paulo ganhava pessoas. Os sacerdotes, as autoridades daquela sinagoga ficavam bravos com Paulo e expulsavam Paulo. Só que quando expulsava Paulo, vinham pelo menos 3 ou 4 famílias com Paulo. E uma dessas famílias acolhia Paulo e começava a igreja de Cristo naquele lugar. Presta bem atenção, meu irmão, minha irmã. Tudo começa com família. Se a família não fosse importante, Jesus não tinha nascido numa família. É essa essência que nós estamos vendo. A grande convite do Senhor Jesus Cristo hoje para você e para mim é se nós queremos ter o Espírito Santo de Deus dentro da nossa família, com a presença do Senhor Jesus Cristo e fazer da nossa família uma igreja de Cristo. Esse é o convite que o Senhor está fazendo para cada um de nós.
E esse é o grande desafio, meus irmãos, meus irmãos. Deixa eu fazer um pouquinho mais para vocês entenderem a importância da família. Abre em Atos dos Apóstolos, que é exatamente o começo da nossa igreja. Atos capítulo 5, no verso 41. Atos capítulo 5, verso 41. Atos dos Apóstolos foi escrito pelo Dr. Lucas também. Mas o Dr. Lucas, ele participou muito desse momento. Ele não participou e não foi um discípulo direto de Jesus. Ele simplesmente descreveu pelo Espírito Santo que Jesus tinha feito ali. Mas aqui em Atos ele participou também. E pelo Espírito Santo ele descreve que é o início da nossa jornada como Igreja de Cristo, até que ele volte. Atos capítulo 5, no verso 41. Que achou da glória a Deus? E diz o seguinte a palavra do Senhor: os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. Olha que interessante, como é que funciona aqui? É exatamente isso. Eles estavam pregando, o conselho chamou, deu uma dura neles, porque os considerou discípulos de Jesus, e eles estavam felizes, porque eles eram considerados discípulos de Jesus. Olha que interessante. Essa era a felicidade dele. Aí no verso 42: e todos os dias no pátio do templo, quer dizer, os discípulos iam para o pátio do templo. O templo era enorme e tinha um pátio. E eles, a partir daí, eles começavam a pregar o Senhor. Mas ele diz assim: em todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Quer dizer que tudo começa como? Indo de casa em casa. Aleluia. O Senhor Jesus quer estar na sua casa hoje. Eu quero saber que família hoje vai deixar ele entrar. Eu quero saber que família vai deixar entrar. Que família vai falar assim: aqui nesta casa, quando começar a discussão, eu vou lembrar que essa casa tem Jesus e o Espírito Santo. Quando entrar a discórdia, quando entrar o desespero, quando entrar a angústia, você vai lembrar que tem o Espírito Santo de Jesus ao dentro. E que nada pode impedir a sua vitória se eles estão do seu lado. Mas você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Você tem que crer nisso. Você tem que agir nisso. Porque se você crê, se você age, não há barreira de Deus para fazer na tua vida. Porque só se chega ao Pai através de Jesus. Amém? E a igreja de Deus? Se eu estou na minha casa, na minha igreja, eu não preciso vir aqui para a igreja, né? Conclusão rápida, né? Então não vou dar aqui a igreja, não. Você não vai largar, não. Que as pequenas igrejas de Cristo vão se reunir aqui. Elas vão se congregar aqui. Porque nós precisamos desse renovo todo dia em nossas vidas. Uma das coisas mais importantes de você estar aqui na igreja de Cristo, de você sair da sua igrejinha, da sua família e vir para a igreja de Cristo, é para você se renovar, para você buscar, para você pegar aquele que tem o dom da profecia para falar com você. Você vai receber oração de um irmão, de uma irmã que você nunca recebeu, mas o Espírito Santo vai tocar nele agora. E você vai falar: puxa vida, tem alguma coisa nova acontecendo na minha vida. Sabe o que é? Tem alguém orando por você nesse momento. Tem alguém que vem pelo Espírito Santo e vai fazer um louvor. E o louvor, vocês sabem, meus irmãos, meus irmãs, ele quebra tudo, quebra correntes, quebra cadeias. Vocês sabem da responsabilidade dos homens e das mulheres que cuidam do louvor aqui. Vocês sabem que vocês têm que estar tendo louvor de adoração para que toda a cadeia se quebre de quem estiver aqui. Tudo aquilo que é maligno vai se quebrar pelo louvor. E você sabe que quando você chegar aqui, a oração que vai estar sendo preparada para você é uma oração que vai te levantar. Porque o Senhor quer você em pé, não quer você deitado, não quer você agachado, quer você sim de joelho para Ele, mas em pé para você marchar. Porque a luta é grande, mas a vitória é muito maior. É isso que você tem que fazer. Você tem que entender isso, meu irmão.
coração, amém. Sabe o pastor Matias, que está aqui na minha frente? Ele passa toda semana preparando a escola bíblica doméstica, sabe para quê? Para que a tua casa seja uma igreja do Senhor. Porque não é todo dia que você fala assim: poxa, cheguei no trabalho, está difícil para chuchu, vou ter que pregar, que palavra eu pego? Peraí, não, o Senhor já instruiu pelo Espírito Santo, Ele já colocou para você o roteiro, está aqui o seu roteiro. Leva a tua palavra, leva a sua família, ora com ela, meus irmãos, minhas irmãs. Pega 15 minutos de palavra, pega 10 minutos, 15 minutos de oração, deixa começar desse jeito e vê o que acontece. Mas pastor, meu marido não quer saber de oração, mas eu tenho uma filha que gosta. Começa vocês dois. Começa vocês dois. Pastor, eu estou em casa, meu pai e minha mãe não querem nem saber disso. Começa você, puxa seu irmão, sua irmã. Se você tiver um amigo ou uma amiga, o irmão e irmã em Cristo, põe no WhatsApp e começam vocês a orar. Não deixa não, meu irmão. Não deixa essa oportunidade. Se Deus faz milagre na igreja dele, você é parte da igreja dele. Deixa Deus fazer milagre na sua vida. Deixa Deus fazer milagre dentro da sua casa. Deixa Deus operar de uma forma única. Deixa Ele levantar você. Estamos bem ou não, meus irmãos, minhas irmãs? Como é que nós estamos? Quem está entendendo na glória a Deus? Essa é a parte mais interessante, meus irmãos. É um momento que a gente tem que olhar para nós mesmos e falar: será que nós queremos esse poder dentro de casa? Abre sua Bíblia, nós já estamos terminando. Em Colossenses capítulo 3, no verso 8. Colossenses capítulo 3, verso 8. E eu quero que você preste bem atenção nas palavras que vão ser dadas aqui. Eu tenho certeza que todo mundo passa por isso. Mas eu quero que você agora, neste momento, internalize você. Colossenses capítulo 3, no verso 8. Mas agora, livre-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Sabe o que ele está falando aqui, meus irmãos? Que a igreja é feita de homens e mulheres renovados em Cristo. Você já deixou a natureza velha. Mas ainda vou fazer um complemento. Homens e mulheres que são renovados, que nasceram novamente por Cristo, mas que têm a dependência dele como uma criança tem do Pai. Porque sabe que tudo que ele precisa, o Pai vai dar. Todas as fraquezas, o Pai vai fortalecer. Todos os sentimentos, o Pai vai tirar. Tudo aquilo que você se acha um fracassado, o Pai vai mostrar que tem um plano tão lindo na tua vida que você nunca imaginou. É isso que Ele vai fazer com você. E Ele continua aqui com a palavra, meus irmãos, meus irmãos. Ele diz: vocês que já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele. Isso significa, portanto, que toda vez em que eu me encontro com o Senhor na igreja, seja na minha casa, seja na igreja que eu estou agora, o que Ele faz comigo é renovar. Ele quer renovar você na sua natureza todos os dias. E uma natureza que cada vez mais vai levá-lo próximo a Ele. E Ele termina da seguinte forma: a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Você não casa com seu esposo sem conhecer. E seu esposo não casa com você, a esposa, sem te conhecer. Não é à toa que a igreja de Cristo é chamada de noiva. Porque você precisa conhecer muito bem o noivo. E é isso que Ele quer de cada um. Amém? Quem daqui quer fazer sua casa uma igreja do Senhor?
Quem daqui quer fazer lá na sua casa? Aleluia. Quem daqui quer ter o poder de Cristo na sua casa? Quem daqui quer poder levantar e falar: eu sei que você esteve comigo nos meus sonhos, eu sei que você vai estar comigo nesse dia.